Certo. Então, hoje a gente vai falar de segurança de dados, como a professora Cláudia falou. Eu sou o Thales, estou terminando doutorado no IME da USP. Eu tipicamente trabalho com criptografia e criptanálise, mas hoje me chamaram para dar essa aula de segurança e criptografia mais aplicada. Então, hoje é um pouco menos matemático do que eu costumo fazer, mas eu espero que seja útil para vocês. Então, vamos falar de segurança de dados em telemedicina. Eu estou partindo de duas hipóteses. Que dados médicos de pacientes devem ser protegidos da melhor forma possível. Que é uma hipótese bem básica, porque a gente sabe que informação médica, a privacidade dessa informação é muito importante. E também a outra hipótese é que profissionais de saúde não têm treinamento suficiente em segurança da informação. Então, hoje, o que eu vou fazer, eu vou tentar apresentar para vocês profissionais de saúde, mais do que desenvolvedores ou o pessoal de computação. Então, para o pessoal de computação, talvez o que eu vou falar hoje aqui é meio básico, mas eu espero também dar uma pontadinha de algumas coisas que vocês não saibam, ou de ferramentas, ou de novos ataques. Então, espero que seja útil para todo mundo, mas é principalmente voltado para profissionais de saúde. Então, hoje, o meu objetivo é que vocês conheçam a natureza de alguns riscos quando você está na internet. E o primeiro risco é quando você está acessando um site, o segundo é quando você vai se registrar num site, o terceiro é sobre dados armazenados no seu HD, e o quarto é quando você está se comunicando com outros usuários. Aqui, a ideia, né, de trabalhar nessas dimensões com os profissionais de saúde é que, a partir do momento que você está dentro de telemedicina, você está com o seu computador, o seu celular, eles passam a ter dados sigilosos do paciente, passam a ter o número dele, passam a ter contato com ele, acesso às plataformas. Então, é importante que vocês tenham cuidados na internet que vocês talvez não tinham antes, porque vocês viram um novo vetor de ataque para esses pacientes. Então, vamos começar acessando um site. Que tipo de risco você tem quando você acessa um site? Quando você acessa um site, você usa um protocolo dos principais, ou mais antigos, para acessar e para transmitir recursos na web, é o protocolo HTTP, que determina como obter recursos e enviar dados aos servidores. Isso quer dizer, quando você vai acessar um site como o site da Unifesp, por exemplo, você faz uma requisição, ou, na verdade, o seu navegador faz uma requisição para o servidor da Unifesp, o servidor da Unifesp devolve uma resposta que vai ser usada pelo seu navegador para renderizar o site, né, para você conseguir interagir com aquele site através do seu navegador. O problema do HTTP é que ele não tem mecanismo de segurança. Então, usuários na mesma rede que você, ou seus provedores de internet, eles conseguem ver as suas requisições HTTP decriptadas, ou seja, decodificadas, totalmente abertas e legíveis. E, mais ainda, usuários na sua rede ou operadores nos provedores podem ativamente alterar essa resposta HTTP. Então, se você acessa um site por HTTP, o site que você está recebendo ele pode ter sido alterado no caminho até você. E essa interceptação de tráfego ocorre o tempo inteiro. Isso não é uma coisa maluca de hackers e coisas assim. Se você acessa, tem hotéis, por exemplo, se você está acessando a internet desse hotel e ele vê que você está acessando por HTTP, o próprio hotel ele insere anúncios nas páginas que você está acessando. Então, ele naturalmente está interceptando o tráfego e alterando o tráfego, que é uma coisa terrível de se fazer. Outros riscos são as agências de inteligência, como a NSA, por exemplo, que a gente sabe que eles capturam os pacotes na web e que estão decriptados e ficam guardando um monte de pacotes lá. Tem data centers com um monte de requisições que todo mundo fez aqui em HTTP. Então, alguns exemplos de sites que aceitam requisições HTTP, esse daqui era uma lista, né, de sites, uma lista concreta, mas eu preferi tirar porque eu achei que ia ser muito pouco simpático, porque tinha vários sites do governo e de alguns conselhos regionais de medicina. Então, eu sei que quando eu falo aqui assim, para o pessoal de computação, isso daqui é meio básico, para o pessoal de saúde, algumas vezes isso aqui pode ser bem complicado de entender. Então, que raios que são essas requisições? Parece uma coisa muito abstrata. E eu acho importante para a gente conseguir pensar sobre esses riscos, que vocês vejam concretamente o que significa isso, o que é uma requisição,
que é o que a pessoa pode ver que você está fazendo. Então, aqui eu coloquei uma requisição HTTP que eu fiz anteontem a um Conselho Regional de Medicina, muito usado, talvez, dependendo do estado seu. Eu estou aqui fazendo uma requisição post, ou seja, eu estou mandando dados para esse servidor para tentar acessar a área do médico, tá bom? Desse site do Conselho Regional de Medicina. Então, que dados eu estou postando? Eu estou fazendo um login, então eu vou mandar meu usuário e senha. E essa requisição aqui, que obviamente vocês não têm que ler tudo, porque eu sublinhei as partes importantes, é uma coisa que qualquer pessoa na sua rede poderia ver. E olha só o que tem aqui no meio. Aqui no meio você vê o usuário e a senha passando. E você vê mesmo, isso daqui não precisa estar dentro do computador de ninguém. Isso aqui, se você está no France Café, no café de sua preferência, acessando a internet, e tem alguém com um notebook lá do lado, ele vai conseguir ver. Então isso daqui é uma falha assim, de segurança tremenda, que você às vezes não pensa. Então, por mais que HTTP hoje seja... o pessoal tem abandonado o HTTP para usar o HTTPS, o S é de seguro, o HTTP seguro. Você muitas vezes, você tem sites ainda que são importantes para os médicos que não têm HTTPS, que não forçam o uso do HTTPS. Então, como que você se protege contra isso? Sempre usar HTTPS. Que o HTTPS forma um túnel de encriptação entre um cliente, você, e o servidor, que garante a confidencialidade das requisições. Então, garante que uma pessoa na sua rede, no seu provedor, não consiga ver o que está passando, ver o que você está mandando ou recebendo do site, e a autenticidade das páginas também. Então, garante que a página não foi alterada no meio do caminho. Às vezes, aqui eu coloquei... às vezes basta adicionar um S após o HTTP. Então você está lá, você acessa pelo navegador, toma aquele anúncio de que a página não é segura porque não está usando HTTPS. Às vezes você pode só colocar um S lá e funciona. Mas isso daqui nem sempre é o caso. Esse era o caso para o Conselho de Medicina, tá? Que eu mostrei no slide passado. Se você coloca o S, ele funciona. Mas dá para entrar sem o S, então é um problema. Então, quando não for possível usar um HTTPS, eu acho que vale a pena entrar em contato com os administradores de serviço e falar para eles fazerem isso o mais rápido possível. Isso aqui, tipicamente, não é uma mudança difícil, tá? É uma mudança que é rápida de se fazer. E, se, em último caso, se você não conseguir isso, é recomendado que você não acesse esse site em redes públicas. Então, eu ainda adicionaria falando que eu consideraria tudo que você faz nesse site como público. Tá? E tentar evitar ao máximo colocar qualquer coisa privada em site que não usa HTTPS. Mas HTTPS não resolve tudo. Então, sites que você acessa ainda podem ser vistos por todo mundo da sua rede, pelos seus provedores. Então, você tem a confidencialidade, né, das requisições, mas você não tem a privacidade do que você está fazendo. Os metadados continuam ali. Se você quiser esse tipo de privacidade, se for um jornalista ou coisa assim, querendo fugir de algum regime autoritário, tem outras ferramentas que também, agora, isso aqui saem do escopo aqui dessa aula. Agora a gente vai falar quando você está se cadastrando num site. O que você tem que ter em mente quando você está se cadastrando num site é que toda senha que você digita pode ser lida nos servidores, certo? Mesmo com HTTPS. Então, embora você tenha um túnel de criptografia forte entre você e o servidor, a sua senha ela passa legível para o servidor, porque é ele que vai decidir o que ele vai fazer com a sua senha. E mesmo sites com boas equipes de segurança podem fazer besteira. Então, o Twitter, que tem uma super equipe de segurança, anunciou em 2018 que ele estava escrevendo as senhas nos logs internos. Então, para fazer uma depuração lá dos servidores, eles estavam logando ou escrevendo todas as requisições que chegavam no HD interno lá do Twitter. Então, qualquer operador do Twitter poderia ter visto as senhas dos usuários e aí eles fizeram todo mundo trocar. E esses bancos de dados de senhas, eles são vendidos o tempo inteiro. Tá? Eles vazam e eles são vendidos mesmo. Então, é muito difícil que nenhum de vocês tenha sido vítima de algum vazamento de senha. E é importante estar atento às senhas que são vazadas. E eu vou falar isso, como fazer isso no próximo slide. Então, aqui eu coloquei um ataque comum. O pessoal que tem a minha idade, por exemplo, que viveu grande parte da vida já com a internet,
A gente já fez, quando a gente era criança, quando a gente era mais novo, a gente fazia cadastro em site tonto. Por exemplo, vou fazer uma compra no Cinemark, tem um cadastro no Cinemark que eu fiz quando eu tinha 14 anos, 13 anos, 15 anos. Às vezes, nesse cadastro que você fez, você tem alguns dados importantes, como você pode ter o seu CPF, o seu nome dos seus pais, seu endereço. Então, se você tem um site tonto aqui, que você fez cadastro faz muito tempo, e tonto eu digo, tonto eu digo um site que às vezes não está atualizado ou simplesmente morreu, que você fez e esqueceu que tinha um cadastro, o atacante pode obter acesso a essa conta, e aí sim ele consegue ver esses dados que você tinha cadastrado lá, e depois usar essas informações para tentar ou recuperar uma senha num outro site, ou tentar fazer um ataque de phishing, né? Tentar extrair informações de vocês através de um e-mail, uma ligação. Então, você tem que ter em mente que você não deve realmente usar a mesma senha em serviços diferentes. Tá? Porque os bancos de dados, você tem que supor que eles vão vazar, e se você usar as mesmas senhas, ele ter acesso a uma senha num serviço vai te dar acesso a outro. Isso é muito perigoso. Outra coisa importante, as senhas curtas e fáceis de lembrar, elas são muito ruins. Então, se você consegue lembrar muito bem da sua senha, é porque ela não deve ser aleatória o suficiente, então não deve ser segura o suficiente para uso. Uma alternativa segura seria usar um gerenciador de senhas, como o OnePassword. Esse daqui é pago, tem outros que não são pagos, ou tem vários sabores disso daqui. E um gerenciador de senhas, ele gera senhas aleatórias para cada site, e você usa uma senha mestra para abrir as senhas, ou para ver as senhas que você vai usar para cada serviço. Então, ele administra as suas senhas de uma forma que eles não sabem as suas senhas, porque elas estão encriptadas por uma senha sua, mas que você tem acesso em qualquer computador a esse banco de dados de senha encriptado, que você decripta para usar cada vez que você vai usar algum serviço. Outra coisa é usar a autenticação por 2 fatores, né, que todo mundo acho que já está meio cansado de saber, que é cadastrar um celular ou cadastrar um e-mail para receber, quando você vai tentar acessar, só usar a senha não basta, você precisa receber por um outro canal, uma chave de acesso. E uma coisa bem importante aqui é que tem senhas, e que o pessoal talvez às vezes fala só disso e não fala que tem senhas realmente que você tem que saber. A senha do seu e-mail principal você tem que saber. E nessas senhas que você tem que fazer, é importante ter em mente que o que mais importa é tamanho e não complexidade. Aquela história de a senha tem que ter um monte de dígitos malucos, o que o usuário vai fazer é colocar um ponto de exclamação no final e pronto. Ele não está interessado em ficar colocando um monte de coisa que deixa a senha muito mais difícil de lembrar. Então, um jeito seguro de criar senhas é usar uma frase. Então, frases costumam gerar senhas seguras quando as palavras não são muito relacionadas e a frase é suficientemente grande. Então, eu coloquei um exemplo aqui do que eu quero dizer para vocês, que é: meu irmão cozinhou a impressora com molho de estojo. As palavras não são muito relacionadas, mas vocês conseguem perceber que é uma senha que dá para lembrar? Porque são palavras, não tem dito esquisito aqui. Então, esse é um jeito eficiente de criar uma senha segura, e que vale a pena para usar com um serviço que você precisa realmente saber a senha. Por exemplo, a senha mestra do OnePassword, você tem que saber. E a sexta dica que eu dou para vocês é se cadastrar nesse site, Have I Been Known, que é mantido por um pesquisador importante em segurança chamado Troy Hunt, e você se cadastra nesse site com o seu e-mail só, e ele te avisa quando o seu e-mail aparece num banco de dados de senha vazado, certo? Então, vocês, quando tem um vazamento, por exemplo, tem alguém vendendo um banco de dados na Deep Web que tem seu e-mail lá, você vai ser avisado. Então, isso daqui te deixa tomar uma resposta muito mais rápida de trocar a senha, determinar quão importante era aquilo lá para você, quão em risco você fica depois daquele vazamento. Bom, agora a terceira parte, que é armazenando dados no seu HD. Então, o que acontece se seu computador que não é encriptado é roubado? Encriptação de HD não é uma coisa que é feita por padrão em todo sistema operacional. No Linux, na maioria das distribuições não é. No Windows eu acho que passou a ser depois de algumas versões, mas também não são todos os computadores que têm, por padrão. E aí,
você que tem uma senha de acesso ao seu computador, ao seu sistema operacional, ao Windows, ao Linux, uma senha difícil, ela não importa nesse caso. Porque se o seu computador for roubado, o atacante pode pegar o HD, plugar no computador dele em que ele é o administrador, e aí ele pode acessar tudo, absolutamente todos os seus dados. Então, se você está lidando com dados de pacientes, lidando com dados de clientes, você não pode deixar seus dados não encriptados. É uma responsabilidade que você tem com esses dados. Então, você tem que, sim, encriptar seus dados e tomar um cuidado extra com HDs externos, que também não são encriptados em geral, com descarte de HDs. Então, você tem um computador antigo na sua casa, você acha que não tem nada de importante lá, porque você já não tem suas fotos, você já passou suas fotos, passou seus arquivos, que você tinha nesses negócios, você vai descartar. Às vezes lá pode ter uma chave de sessão para acessar uma conta sua importante. Lá pode ter um monte de outros dados que você nem sabia que tinha. Também tem que tomar cuidado com sistemas compartilhados, então sistemas que você usa com outras pessoas, que têm acesso ao computador físico, tem um monte de ataques que um computador compartilhado, um sistema compartilhado pode sofrer. E também cuidado com o suporte técnico, porque às vezes você dá muitas chaves para um cara tem que fazer só um problema de hardware que você tem no seu notebook, aí você vai lá, deixa com ele pode ter acesso ao seu HD e roubar informações suas. Obviamente, a maioria de todos os técnicos de todo mundo não está de sacanagem, mas que pode ser catastrófico para você que tem dados de pacientes lá. Então, a solução é fazer a encriptação de disco. Se você usa Linux, o que eu uso é o EncryptFS. Se você está no Windows, tem o BitLocker, e o VeraCrypt ele funciona para Linux, para Mac, para Windows também. E a encriptação de disco consiste numa senha forte, usada para codificar todo o sistema de arquivos, de uma forma que, se você não tem essa senha, é realmente praticamente impossível que o atacante consiga obter essas informações, tá? Consiga decriptar. A gente confia muito, nós, criptógrafos, confiamos muito nesses esquemas usados para criptografia de chave secreta, que são a criptografia de bloco, né, para encriptar disco. É importante notar que para você configurar encriptação de disco, precisa ter certos cuidados. Então, quando você vai fazer a configuração inicial, se você não fez desde a instalação, você tem que tomar cuidado com os arquivos que você tinha no HD, porque se você só apagar esses arquivos, você vai encriptar, e depois, quando você apagar os não encriptados, né, os arquivos que estavam legíveis, você só apagar eles, não quer dizer que eles não estão mais no disco. Né? Se você tem ferramentas que varrem o disco inteiro procurando arquivos que você achou que deletou, mas deletar é só apagar uma referência àquele arquivo no disco. Você não está apagando o arquivo em si. Então, pode ainda sobrar uma informação secreta. E mesmo se você sobrescrever esse arquivo uma vez, também dá para conseguir informação do que tinha lá antes. Então, você tem que sobrescrever algumas vezes. Então, pode não ser tão fácil para você configurar, dependendo de como está o seu sistema atual. Em geral, os guias vão te falar como fazer isso daí, e é uma operação talvez um pouco lenta, vai demorar algumas horas, dependendo do quanto o seu disco está ocupado, mas eu acho que é importante fazer. Eu recomendo que todo mundo aqui que não tenha, ou não tenha certeza se seu sistema operacional já faz por padrão, recomendo que faça isso hoje, e deixe de noite rodando. Mas depois que você tem essa configuração inicial, fica fácil de usar. Então, você nem percebe que o disco está encriptado. O negócio é rápido e você não tem que fazer mais nada. Só uma nota importante é que a eficácia depende da ameaça. Então, se você, por exemplo, é um chefe executivo de uma empresa que viaja muito de avião e leva seu notebook e seu notebook está ligado, tem alguns riscos a mais que você corre. Porque, primeiro, você é importante, você vira um alvo. E quando a pessoa rouba o seu notebook ligado, a sua chave de decriptação está na memória RAM. E a gente sabe que se você desligar o computador, a memória RAM vai perder os bits que ela tinha lá. Mas um atacante muito experiente, ele pode jogar nitrogênio líquido em cima da sua RAM, e aí ele pode tirar esse pente de RAM. Por causa do nitrogênio líquido, por causa da baixa temperatura, os bits vão demorar para decair. Então você vai ter informação lá secreta, ele pluga essa RAM no computador dele e ele consegue ler sua chave secreta. Então, se você é uma pessoa diferente de todos nós, uma pessoa super importante que é um super alvo,
talvez você tenha que fazer mais que encriptação de disco. Você precisa fazer uma encriptação de RAM ou deixar mais difícil o acesso à memória. Então, encriptação de disco não protege contra tudo. E também não protege contra malware, né? Então, às vezes, só porque a gente está falando de encriptação, você pensa, mas será que eu estou protegido contra um ransomware? Não, porque quando você está usando o computador, está tudo decriptado, o ransomware vai ver tudo decriptado e vai encriptar lá, então você está ferrado igual. Tá bom? Bom, então, para a última parte, que é quando você está se comunicando na internet, que fica muito fácil na internet você ser alvo de phishing, que são esses e-mails disparados com o objetivo de extrair informação ou dinheiro da vítima. O phishing pode ser em massa, então são aqueles que a gente está cansado de receber, né, que em geral estão na pasta de spam, que eles tipicamente têm, esses e-mails têm erros de escrita que são intencionais, que são para maximizar a chance de quem respondeu o e-mail estar caindo no golpe. Então, quando a parte que é cara para o atacante não é disparar os e-mails, a parte que é cara é responder os e-mails individualmente para quem responde. Então, se você põe um monte de erros de escrita, quem responde esses e-mails tem mais chances de cair. É por isso que tem tantos erros. Achei uma curiosidade legal para quem não sabia. E esses e-mails, eles são muito genéricos e não são muito difíceis de identificar. Então, por exemplo, o filtro do Google de spam é muito bom em identificar esse tipo de e-mail. Agora, um dos maiores problemas são aqueles e-mails de phishing que tem alvo, o que eles chamam de spear phishing, né? A pesca com arpão. Essa pesca aqui é com PH, porque vem de phone, porque o pessoal fazia com ligação antes. E esses ataques, eles usam informações obtidas em outros ataques, como aqueles ataques que a gente falou agora há pouco, né? Você tinha os dados lá como CPF, nome do pai e da mãe, você mistura um monte de dados e manda uma mensagem personalizada para a sua vítima. E eles podem ser bem convincentes. Eu acho que pode ser bem fácil de cair, e ainda mais quando você combina com ataques por homógrafos. E aí é uma coisa que talvez essa seja uma coisa nova para vocês, mas não tão óbvia quanto essas outras, mas eu considero esse caso aqui. Eu tenho o paypal.com e aqui eu tenho o paypal com o i maiúsculo.com. Então o cara te manda e manda você clicar nesse link. Você não vê nada de suspeito nele, mas esse atacante está usando o fato de que o L minúsculo é muito parecido com o I maiúsculo. E isso vira um problema bem maior quando você considera que agora tem domínios internacionalizados. Então, você tem caracteres que são muito, muito parecidos com os caracteres ASCII. Então, fica cada vez mais difícil de você detectar automaticamente. Esse daqui era fácil de detectar, porque era só colocar uma regra, que se o cara usou o I maiúsculo, e você trocou pelo L, que você sabe que são iguais, e deu um domínio parecido, você fala, opa, esse cara tá de sacanagem. Então agora, com esses outros domínios, você tem que fazer uma detecção por exemplo, machine learning, ou que vai ler o domínio e aí tomar a decisão. Então é um pouco mais difícil. Então, soluções para isso é sempre conferir a identidade do remetente. Então, ler a identidade, ler quem está te mandando, e ver se tem alguma coisa suspeita no e-mail do remetente, né, no domínio do e-mail do remetente. E suspeitar imediatamente e-mails pedindo informações ou pagamentos que você não esperava. Confirmar por outra via se os e-mails são suspeitos ou reais, então se recebeu um e-mail suspeito, confirma por outra via, se você recebeu uma ligação, confirma por e-mail, recebeu um e-mail, confirma por uma ligação com uma pessoa com quem você deveria estar falando. E não baixar executáveis, ou arquivos de Excel ou Word com macros, que podem estar com malware dentro. Essas aqui são soluções bem genéricas, e a gente sabe também que se os pedidos de um mesmo remetente são comuns, imagina, é muito comum, às vezes você tem que pagar um banco que te manda um boleto todo mês. É comum você receber um pedido de pagamento, é o que ele está falando, está te mandando um pedido de pagamento. Nesse caso, vale a pena considerar usar a assinatura digital para quem está te mandando a mensagem. Sabe? Porque se eu sei que o Paulo recebe um tipo de e-mail todo mês, eu posso mandar um tipo de e-mail desse daí e torcer para ele me pagar. Então, se ele sabe que ele recebe esse tipo de coisa de um remetente determinado todo mês, ele pode usar uma assinatura digital que aí vai garantir a integridade da mensagem, ou seja, que a mensagem não foi alterada, e que quem mandou é justamente quem deveria ter mandado o e-mail. Então, além disso, algumas coisas genéricas são usar bons servidores de e-mail,
que são servidores que vão que se mantém atualizado, mantém a segurança atualizada, então mantém a detecção, mesmo por homógrafos, mantém um filtro de spam bom, usado e atualizado, e sempre manter os navegadores atualizados, porque os navegadores também detectam esses domínios, também podem detectar esses domínios homógrafos, né, em que o cara substitui uma letra muito parecida por outra. Então, conclusão, são muitos os ataques e surgem novos o tempo inteiro. Então, não faz nem sentido tentar falar para você de todos os ataques, todas as inseguranças. É importante vocês terem uma cultura de atenção à segurança da informação. Então, talvez conhecer meio a fundo alguns ataques te dão a noção da natureza desses ataques e fazem você pensar sobre isso e perceber alguns riscos na hora, que vocês não veriam se vocês não conhecessem a fundo como eles acontecem. Então, outra coisa é minimizar a superfície de ataque. Então, cancelar as contas que vocês tinham em serviços que não estão mais sendo mantidos, assim, que a segurança está meia boca, ou que são antigos e que vocês não usam mais. E para empresas, dar treinamento em segurança da informação para todos. Porque não adianta só você dar treinamento para gente que usa um computador. É importante você treinar realmente todo mundo da empresa. Porque, imagina só, você fala, o cara que trabalha na segurança, na recepção da empresa, ele não está trabalhando com computador direto, ele está lidando com pessoas, mas ele tem um celular que ele conversa com pessoas da empresa e que tem muita informação lá sobre a empresa também. Então, se esse celular for roubado, o que vai acontecer? Sabe, eu acho que é importante, mesmo todo mundo, mesmo quem não trabalha com computador direto, ou com informação direta, tem que ter um treinamento básico para encriptar os dispositivos e conseguir identificar esses riscos. Fazer testes periódicos da segurança da empresa, pode ser contratando uma empresa externa ou tendo um time dentro da empresa que trabalha com isso, é bem importante fazer isso. Em particular, para startups, é importante que o cuidado com os dados dos clientes tem que ser desde o protótipo. Porque às vezes a startup está querendo crescer e está querendo adicionar novas funcionalidades, e é bem legal, né, esse ritmo, mas se você não for desde o começo preocupado com os dados do cliente, é comum startups às vezes esquecerem um serviço, por exemplo, na AWS, que eles estavam usando e que não está muito bem encriptado, eles fizeram só para um protótipo, mas na verdade estava indo dado para o cliente para lá, então você acaba crescendo mais e perder as referências que você tinha. Então, eu acho que é importante desde o começo ter isso em mente, ter em mente que você tem que estar sempre com dados encriptados, sempre cuidar da privacidade do usuário, só coletar o que precisa mesmo. Eu sei que agora com machine learning todo mundo quer coletar tudo e fazer um monte de análise, mas é importante coletar só o que precisa, porque se você tem um vazamento, ele não é tão crítico para o usuário, e também você tem que ser bem transparente quando você sofre um ataque, que você vai sofrer. Então é isso que eu tinha para falar.